Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura de novo e hoje a gente está em mais uma aula, mas dessa vez com uma proposta bem diferente. Dessa vez, em vez do tradicional papel e caneta, viemos trabalhar com alguns recursos um pouquinho mais tecnológicos. Então, a nossa proposta é fazer uma aula mista de matemática e programação. Usar a programação para dentro da nossa aula, ver o que a gente pode aproveitar de recurso aí para dinamizar e deixar a nossa aula mais interessante. Beleza? Uau! Então vamos lá. O tema de hoje é probabilidade, principalmente o lançamento de dados honestos. Dado honesto é aquele que não é viciado. O que a gente quer dizer com isso? Que é um dado que não foi manipulado antes para uma das faces ficar mais pesada do que a outra, ou para uma das faces ter mais probabilidade de sair como resultado do que outra. É um dado normal, daquele jeito que a gente sempre imaginou, sempre jogou, que tem que ir realmente na sorte para tirar a quantidade que a gente precisa, para vencer um jogo de tabuleiro ou algo do gênero. Então, nessa aula a gente vai trabalhar maneiras diferentes de resolver exercícios sobre o lançamento desses dados e ver soluções teóricas para desafios que você pode estar tendo no seu dia a dia. Certo? Depois disso, a gente vai ter alguns exercícios para a gente fazer. Para começar, não tem como a gente falar sobre probabilidade sem saber o que é espaço amostral. Não dá, não tem jeito, não tem como. Precisa ver o que é espaço amostral primeiro. E o que é espaço amostral, então, no final das contas? É o conjunto de todos os resultados possíveis para um evento, uma experiência aleatória. Você pega um evento, uma experiência e vê quais são todas as possibilidades de resultados. Isso é o seu espaço amostral. Então vamos ver, por exemplo. Darcy tem 3 cores de tinta acrílica: vermelha, amarela e azul. E ela tem as mesmas 3 cores de tinta a óleo. Quais cores ela pode formar misturando um tubo de cada tipo de tinta? Ou seja, ela quer escolher uma tinta acrílica, uma tinta a óleo e misturar as duas. Quais cores ela pode formar? Então aqui a gente tem as tintas, aqui pode ser acrílica, por exemplo, e essas aqui a óleo. Se ela misturar vermelha com vermelha, ela obtém vermelho. Se misturar vermelho com azul, obtém roxo. Se ela misturar vermelho com amarelo, obtém laranja. Azul com vermelho, roxo. Azul com azul, azul mesmo. Azul com amarelo, verde. E assim por diante. Ou seja, além das cores originais, vermelho, azul e amarelo, ela também pode formar tinta roxa, tinta laranja e tinta verde, que está aqui no cantinho. Beleza? Difícil até aqui? Imagino que não, né? Vamos ver então um exemplo um pouquinho mais difícil. Pedro está jogando um jogo de tabuleiro e na sua vez ele tem que jogar 2 dados comuns. E ele quer escrever todas as possibilidades para a soma desses dois dados. Ou seja, seu espaço amostral. Ajude Pedro a resolver o seu problema. Ele vai jogar um dado e depois o outro. Se ele tirar 1 num dado e 1 no outro, a soma é 2. Se ele tirar 2 num dado e 1 no outro, a soma é 3. Se aqui, por exemplo, ele tirar 3 num dado e 3 no outro, a soma é 6. Ou 2 e 4 também obtém a soma 6. E assim por diante, aqui nessa tabelinha, a gente tem todos os valores possíveis para essa soma, dependendo de quantos ele tirou no primeiro e no segundo dado. E aqui, ó, a gente já tem o nosso programa rodando e fornecendo essa tabela pra gente. Olha que interessante. Fugir um pouco do Word, do PowerPoint, ver um recurso diferente. Tá bom, Laura, já entendi que é essa coisa de espaço amostral. Escreve todas as possibilidades. Mas o que é probabilidade no final das contas? Que é o que a gente veio estudar. A probabilidade estuda a chance de um determinado evento ocorrer. Que a gente diz que ela é o quociente entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Ou seja, o tamanho do espaço amostral é sempre o quociente entre a quantidade.
Então, vamos voltar um pouco. Aqui, por exemplo, qual que é o tamanho do nosso espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Aqui a gente tem 9 possibilidades, considerando que ela vai escolher primeiro uma tinta e depois a outra tinta. Aqui no dado a gente tem qual que é o nosso espaço amostral aqui nesse dado? Para o lançamento de 2 dados. Olhando a sua soma, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você for somando na mão um por um, vai dar 36. Ou você pode multiplicar também 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí sua soma vai ser 36. Fechou? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos retomar o exercício da Darcy das cores e ver qual que é a probabilidade de Darcy obter tinta roxa. Aqui a gente tem o espaço amostral novamente. Todas as possibilidades de cores que ela pode formar. A gente falou que probabilidades são os casos favoráveis, o quociente entre os favoráveis e os possíveis. Favoráveis são aqueles que a gente quer. A gente quer, às vezes, que ela vai obter roxo. Então, são 2. Entre todos os casos possíveis, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a probabilidade é 2 dividido por 9, que vai dar aproximadamente 22,2%. Agora aqui a gente tem um programinha para deixar mais dinâmico. E aqui você pode escolher, conferir as suas respostas, e escolher se quer calcular a probabilidade de Darcy obter uma cor pura, ou seja, vermelho, amarelo e azul, ou a probabilidade dela obter uma cor mista, verde, laranja ou roxo. Eu, por exemplo, quero saber a probabilidade dela obter laranja, que é uma cor secundária. Então, eu vou digitar 1, Enter. A probabilidade é aproximadamente 22%. E se eu quisesse a probabilidade de obter vermelho, Laura? Vermelho é uma cor primária, então é só digitar 0. Enter. A probabilidade é aproximadamente 11%. E assim você pode conferir todas as suas respostas. Beleza? Vamos continuar então e pro probleminha do Pedro. Tem que ajudar todo mundo a resolver seus problemas, hein? Não pode esquecer de ninguém. Ao final de uma noite de jogos, Pedro precisava tirar exatamente 5 na soma de dados para vencer. Qual que é a probabilidade dele conseguir isso? Então vamos ver. Ele precisa tirar 5 na soma. Então ele pode tirar 4 e 1, 3 e 2, 2 e 3 ou 1 e 4. Então tem 4 possibilidades favoráveis entre todas as 36 possíveis. Então a probabilidade é 4 dividido por 36, que é a mesma coisa que 1 nono, 11,1%. Beleza? Agora você pode querer calcular a probabilidade de obter outra soma. Podia ser que Pedro precisasse tirar 7, ou 8, ou 3, 4 para vencer. Agora, se você quisesse calcular outro número, 7, por exemplo, você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos em que a soma dá 7, dividido por 36, que são todos os casos possíveis. E aí te daria a sua probabilidade. Aqui eu fiz um programinha para você conferir suas respostas tranquilamente, certo? E você pode inclusive mudar o exercício. Quanto você quer que seja a soma dos dados? 4? 6? 8? 10? É só colocar aqui quanto que você quer que seja a soma. Eu vou escolher 10, por exemplo. E apertar Enter. A probabilidade dele tirar 10 na soma dos dados é 8,3%. Assim você pode conferir todas as suas respostas e fazer para todo tipo de soma. Fechou? Uma coisa que é importante você tomar cuidado é que ele está jogando 2 dados comuns. Então tem como a soma ser 15? Não tem, né? Porque nem tem 15 aqui. Certo? É impossível. Então aqui você precisa inserir valores entre 2, que é o mínimo, ele tirando 1 e 1, e 12, que é o máximo, quando ele tira 6 e 6. Certo? Se você colocar um número diferente aqui, como o 15 que eu falei,
Enter. Esse valor não pertence ao espaço amostral. Tem que digitar um valor entre 2 e 12, certo? Para te lembrar. Então a aula de hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. E eu curti bastante trabalhar com programação dentro. Vou tentar colocar nas próximas aulas. Espero que vocês aproveitem também. Um beijão e até a próxima aula.